Moçambique cai 2 lugares no Índice sobre Governação em África. Conselho Municipal de Nampula despede 200 trabalhadores. Bolsonaro convida juiz que condenou Lula para ocupar cargo de Ministro da Justiça. Ora viva, muito boa noite, bem-vindo ao Jornal da Noite. O Governo deverá introduzir mais uma taxa a ser paga pelas empresas produtoras e distribuidoras de energia elétrica. Esta é uma das novidades trazidas pela proposta de revisão da Lei da Eletrificação. Uma nova taxa denominada Taxa de Eletrificação deverá ser paga pelas empresas de produção, transmissão, transporte e distribuição de energia elétrica. Prevê a proposta de revisão da Lei de Eletricidade. O Ministério dos Recursos Minerais e Energia explica que o objetivo é usar o dinheiro a ser cobrado para expandir a rede elétrica para as zonas que ainda não têm acesso à energia. Eventualmente essa taxa também, se calhar uma percentagem dela, para além de atender só a questão de expansão de acesso, há de obviamente atender essa questão de iluminação pública. Então, portanto, o acréscimo ou a adição dessa taxa não é arbitrária, é mesmo para responder uma situação que nos preocupa hoje. Outra novidade da proposta de revisão da Lei da Eletricidade é que o Governo pretende facilitar a entrada do setor privado no negócio de produção, transporte e distribuição de energia, o que na lei em vigor é aceito apenas através do concurso público. Mas há, portanto, aquelas iniciativas de privado, em que o privado vai comprar o gás ou vai comprar, portanto, o petróleo. Aí não é preciso concurso, é só licença, ele submete o pedido e achamos que por esta via, portanto, abrimos ou seja, facilitamos a entrada dos privados para o exercício dessas atividades. O outro mecanismo que nós trouxemos para facilitar é a licença simplificada. Se a pessoa vai, portanto, produzir energia com uma capacidade igual ou inferior, ou inferior ou igual a 4 megawatts, não precisa de ir para a concessão e nem concurso. Também submete o pedido, submete o cronograma, prova a capacidade técnica e financeira para exercer a atividade e entra no mercado e produz. O processo da revisão da Lei de Eletricidade iniciou em 2011 e 7 anos depois, o Ministério dos Recursos Minerais e Energia espera submeter a proposta final ao Conselho de Ministros no fim de novembro. E para dar detalhes sobre a nova taxa de eletrificação, junta-se ao Jornal da Noite o Diretor Nacional de Energia, Pascoal Bacela, a quem desde já cumprimento aqui no Jornal da Noite. Senhor Engenheiro, a proposta de revisão da Lei de Eletricidade prevê a cobrança, não é, de uma nova taxa aos intervenientes do setor. Que taxa será essa e quem irá pagar efetivamente? Muito obrigado pelo convite e boa noite aos telespectadores da STV. Gostava de começar por dizer que há um processo, sim, de revisão da Lei de Eletricidade e as razões para este processo prendem-se com vários aspectos em relação à atual Lei de Eletricidade. Estamos com uma Lei de Eletricidade que é aprovada em 97 e nessa altura, o quadro de funcionamento do setor elétrico era dominado fundamentalmente por 2 operadores, a Eletricidade de Moçambique e a HCB, e houve muita evolução de lá para cá. Antes do aparecimento de novos operadores do setor, tivemos também a introdução da lei das PPPs, que mexe com empreendimentos de várias ordens, incluindo do setor elétrico. Mas falando exatamente e concretamente desta proposta da lei de revisão, desta que foi feita, ainda esta terça-feira. O processo de revisão está em curso. O que hoje foi feito é mais uma sessão de consulta da proposta, pública, certo? Daquilo que é ainda a proposta muito preliminar da lei, que também já foi levada a outros eventos do mesmo género, noutras províncias do país, no norte, no centro, e exatamente para acolher não necessariamente os comentários sobre aquilo que está na lei, mas aquilo que é a sensibilidade de todos os intervenientes no setor, que já têm a experiência
que resulta da sua participação. Quando fala sobre o que é que gostariam de ver acomodada na nova lei em resultado das várias transformações existentes. E só para dar o exemplo, na altura em que a lei foi aprovada, nós quase que nem falávamos de energias renováveis. Hoje falamos, inclusive, de possibilidade de pessoas individualmente produzirem energias a partir de sistemas de energia solar e que pode até permitir a produção de um excedente que possa ser injetada na rede, que possa ser vendida, algo que provavelmente há 10, 15 anos ninguém imaginava. Isso tem que ser acautelado na lei. Mas tem também o fato de nós estarmos ainda com desafios enormes como um país em termos daquilo que é o acesso à energia para os cidadãos. Pois muito bem. Que taxa será essa e quem irá efetivamente pagar? Dizia eu que estamos ainda a discutir como é que a lei pode acomodar as várias questões que se prendem com a questão do fornecimento de energia elétrica. Eu não sei se a sua preocupação como consumidora de energia aí é que está, é taxa, o consumidor final ou é ter eletricidade de energia elétrica de qualidade. da rede pública também irá pagar essa taxa que em algum momento foi discutida nesta proposta? Aquilo que está neste momento em discussão é como é que os futuros projetos, os futuros investimentos no setor de energia possam contribuir para o alargamento do acesso para os 72% de moçambicanos que ainda não têm acesso à energia da rede. E a expansão da energia elétrica tem que resultar daquilo que é o funcionamento do setor. Eu vou continuar a insistir. Por que é que se pretende cobrar uma nova taxa se os consumidores já pagam a EDM pelo consumo de energia elétrica? Aquilo que está em discussão é de que maneira é que os investidores, os próximos investimentos no setor de energia podem contribuir para o alargamento do acesso. Quando o investidor investe numa nova central, é para aumentar a disponibilidade de energia, para atender aos aumentos de consumo. Este investidor está a contribuir para a disponibilidade de energia. Certo. Este investidor está a fazer negócio na energia. Este investidor vai vender energia para os consumidores. Este investidor tem de contribuir para o aumento da base de consumo que acaba beneficiando quem vende energia. Não sei se me faço entender. Portanto, a nossa análise é de ver de que maneira é que estes investidores podem contribuir para alargar a base. Teremos ou não uma nova taxa a ser cobrada? Ainda está-se a discutir? Estamos a discutir. Mas eu estou-lhe a dar a indicação da direção da nossa discussão. Estou a dizer que nós prevemos novos investimentos no setor de energia, na área de produção, na área de transporte, transmissão, na área de distribuição. Esses investidores, quando o fazem, é para ganhar dinheiro. É o que estou a dizer. É para ganhar dinheiro. Uma forma do dinheiro que ganha, contribuir para aumentar a base de consumidores que vão comprar mais energia destes produtores, é eles próprios poderem serem parte disso. E, portanto, chamamos de taxa, mas pode haver outra forma de contribuir. Há uma taxa de concessão que está instituída para toda a atividade de produção e venda de energia. Não é sobre os consumidores, é sobre os que vendem energia. O que nós queremos ver é de que maneira é que podem contribuir mais estes investidores. Quais são as outras mudanças fundamentais previstas nessa proposta de lei? Bom, há mudanças como, por exemplo, os procedimentos para a realização de investimento. O que está previsto na atual lei é que o investimento na área de energia carece de uma concessão e que a atribuição de uma concessão é através de um concurso. E não há aqui uma
tipificação dos diversos tipos digamos, diversos investimentos. E verificamos hoje, primeiro, que há investimentos de produção de energia a partir de sistemas de energias renováveis, que podem ser numa base de um sistema de mini-rede, que não está integrado na rede elétrica nacional, mas há investimentos que possam ser feitos a partir de gás importado em forma de LNG. E, portanto, não parece ter muito cabimento que a gente mantenha o princípio de que quem importa o gás, está autorizado a importar o gás, para produzir energia, para comercializar no país e contribuir com essa energia para mais investimentos, tem que sujeitar ao concurso. Qual é o elemento do concurso? Agora, se é um recurso do Estado, se é um projeto hidroelétrico, que é recurso do Estado, é evidente que há um elemento que determina a necessidade de realização de um concurso. A atual lei não fazia nenhuma diferenciação disso. Isto é extremamente importante que seja cautelado. Muito obrigada, engenheiro Pascoal Bacela, por esta explicação aqui dada, Diretor Nacional de Energia. Boa noite. Boa noite. Nós damos seguimento às notícias no Jornal da Noite. Moçambique registrou este ano uma queda de 2 lugares no índice de governação medido pelos critérios definidos pela Fundação Mo Ibrahim. O relatório divulgado ontem mostra uma queda na maioria dos indicadores do índice. É mais um relatório com avaliações pouco animadoras para o país. Segundo consta na edição 2018 do Mo Ibrahim, o país caiu 2 lugares no índice sobre a governação, comparativamente a 2017, ocupando atualmente a 25ª posição, com 51 pontos, numa escala de 100 possíveis. Apesar da avaliação geral mostrar uma ligeira descida, o relatório chama a atenção para aspectos que contribuem para a tendência de deterioração acelerada dos indicadores. São os casos de participação e direitos humanos, desenvolvimento humano e desenvolvimento econômico e sustentável, educação e saúde. Em entrevista ao jornal O País, o antigo presidente de Cabo Verde, Pedro Pires, faz uma análise global ao relatório e destaca os principais aspectos. Os índices devem ser lidos nas mais diversas, nos mais diversos ângulos. Tem coisas, eu acho, interessantes, é preciso descobrir tudo isso, ler com muita atenção. Dá indicações que mostram que o continente africano tem progredido, os países também têm progredido, a um ritmo talvez não o desejável, mas o importante, a meu ver, é a tendência. Pode haver um crescimento lento, mas há uma tendência para crescer. Pode ser uma melhoria lenta, mas há uma tendência para a melhoria. Depois há situações de regressão, quer dizer, de deterioração dos índices e dos indicadores. Na entrevista divulgada na edição desta terça-feira do País, Pedro Pires deixa recomendações sobre aspectos que devem merecer maior aposta do continente para mudar as tendências de degradação dos indicadores de desenvolvimento. Um desses aspectos é a educação. A educação e o emprego, porque essa educação está ligada ao emprego de milhões de jovens africanos que chegam ao mercado de trabalho. Portanto, é a necessidade de haver um sistema educativo que dê formação, qualifique os jovens africanos para que possam ter a capacidade de resposta às exigências do mercado. Quer dizer, há necessidade de uma adequação do sistema de educação em África para que corresponda a dois aspectos, a qualidade e a pertinência. Lourenço do Rosário diz que a explosão demográfica pode trazer mais pobreza no país. O académico fez este pronunciamento na apresentação dos resultados preliminares da 2ª avaliação do Mecanismo Africano de Revisão de Pares. A população moçambicana quase que duplicou na última década ao atingir mais de 28 milhões de pessoas. Essa evolução
demográfica não tem se refletido positivamente nos indicadores socioeconômicos, em particular na redução dos índices de pobreza no país. Aliás, esta foi uma das recomendações-chave do mecanismo africano de revisão de pares constantes do último relatório de avaliação de Moçambique de 2009, segundo Lourenço do Rosário. Aqui nós não temos discutido esta questão da demografia, ou se discutimos muito pouco. E, naturalmente, é um desafio que em 2009 não foi colocado, mas que agora tem que ser colocado, porque a explosão demográfica vai trazer mais pobreza, mais desemprego dos jovens, mais dificuldades de segurança alimentar e uma série de questões que são colaterais. O académico e presidente do Fórum Nacional do Mecanismo Africano de Revisão de Pares explica que a explosão demográfica em Moçambique e na África no geral não tem nenhuma relação com o nível de desenvolvimento, mas antes com práticas costumeiras. Pela cultura, nós ficamos muito felizes quando temos muitos filhos. Além da pobreza, o académico Jaime Makwani aponta para a intolerância política e a falta de liberdade de expressão como os grandes problemas de Moçambique. Há mais de 70% dos nossos inquiridos dizem que de nenhuma forma se sentem livres ou se sentem pouco livres para dizer o que pensam ou sentem-se pouco livres para criticar abertamente o governo. Os dois académicos falavam esta terça-feira no seminário de apresentação dos resultados preliminares da segunda avaliação do Mecanismo Africano de Revisão de Pares, que apontam alguns avanços na governação do país, embora prevaleçam muitos desafios. O Conselho Municipal de Nampula despediu mais de 200 trabalhadores que prestavam serviços de limpeza. Inconformados com a decisão, o grupo amontinam-se de frente ao edifício principal daquela edilidade para exigir explicações. As listas estão afixadas no Departamento de Promoção Econômica. Foram dispensados 204 trabalhadores que realizavam atividades de limpeza da cidade há 5 anos. Este grupo dirigiu-se ao edifício principal do Conselho Municipal para, alegadamente, exigir os seus direitos. Sentar em casa, de que forma? E nós estamos aqui há 5 anos a trabalhar. Essa cidade para brilhar até hoje fomos nós, desde que nós entramos no tempo de Amurani. Nós somos contratados, assinamos um veículo com o Conselho Municipal na era do Dr. Mahamudu Amurani. Ali dentro ele está a assinar outros contratos enquanto nós estamos aqui. Para os outros, agora está a nos dizer nós temos que sair sem qualquer coisa. Agora nós queremos a nossa indemnização. Que estão a assinar contratos? Quem são? São o grupo dele. Família de Divarrani. Aqui já acabou de Estado, agora é o partido. Temos folga, não temos férias e madrugam. Agora para nos expulsar para essa galinha é um sentimental. Até a vassoura compramos com o nosso dinheiro. Alfredo Alexandre, vereador institucional do município de Nampula, refere que a edilidade agiu dentro da legalidade e não deve aos antigos trabalhadores. Os seus contratos findaram e houve uma necessidade de reorganizar a instituição e esses contratos nós desligarmos no acerto contratual. E a número vai subir até 360. Isso aqui também não tem a ver com o partido também, uma vez que nós como instituição, primeiro é ver a legalidade de qualquer contrato e se encontrar a legalidade é ver os seus prazos. Findado o prazo, se for de prestação de serviço, a gente rescinde o contrato e vamos dar oportunidade às empresas posteriormente podermos lançar um concurso. A Renamo gera o município de Nampula desde abril do presente ano. O município da Matola mandou demolir parte de muros de vedação e casas de dezenas de famílias para permitir a realização de obras de reabilitação da estrada Patrício Lumumba-Singatela. Algumas famílias contestam a falta de indemnizações.
Foi através de um pré-aviso emitido há cerca de 3 semanas que o município da Matola informou as famílias abrangidas pelo projeto de reabilitação do troço Patrício Lumumba Singatela que deviam demolir parte dos muros ou residências para permitir a realização das obras, mesmo tendo acatado a ordem. Alguns moradores mostram-se insatisfeitos, pois entendem que deviam ser indemnizados pelos estragos. Infelizmente já demolimos, né? E fomos nós mesmos a demolir os próprios muros e não seremos reembolsados, o que é mau, né? Porque nos dias atuais o governo, sabendo que aqui vinha um projeto de estrada, eu já tinha que se fazer o planeamento antes mesmo da construção dos muros, não deixar os muros serem construídos para depois serem demolidos e sem reembolso. Porque já este morador que o encontramos a demolir a sua vedação diz que não tem outra saída senão fazer o trabalho pessoalmente. Em vez de ficar à espera do próprio município, porque a destruição do município seria uma coisa mais pior. É isso. Então, qual é o prazo que vos deram então? Qual é o último dia? Até então disseram que até quarta-feira tinham que já entrar com o sistema de nivelamento, né? Ou seja, até esta quarta-feira. Em relação às queixas, o edil da Matola explica que o Conselho Municipal não decidiu de forma unilateral, pois já vinha conversando com a liderança local e as famílias abrangidas. Por o caso, por exemplo, Patrício Lumumba Singatela e Patrício Lumumba São Damas, a extensão da via, estamos a falar de 4 km que liga a outro posto administrativo e nota 3 km e meio. Porém, a largura são 7 metros. O que se verificou no início é que parte desses 7 metros tinham sido consumidos por algumas construções. Razão pela qual houve esta demora, porque era preciso conversar com os munícipes. Felizmente, através das lideranças e os próprios munícipes, foi aceito. Orçadas em 55 milhões de meticais, as obras de reabilitação da estrada Patrício Lumumba Singatela iniciaram em setembro e deverão durar 4 meses. A Presidente da Assembleia da República recebeu hoje o Alto Comissário do Botsuana e o representante do Comitê Internacional da Cruz Vermelha em Moçambique. Verónica Macamo disse que os encontros serviram para identificar áreas de cooperação, sendo uma delas a formação de deputados. O Alto Comissário do Botsuana em Moçambique e o representante do Comitê Internacional da Cruz Vermelha manifestaram esta terça-feira em Maputo o interesse de ver reforçada a cooperação em vários domínios com Moçambique. O diplomata Tsuana em Maputo destacou que os parlamentares já têm boas relações e devem ser reforçadas. Esta visita foi uma oportunidade de passar em revista como é que os nossos parlamentos podem continuar a estabelecer as suas relações e melhorá-las cada vez mais. Por sua vez, o representante do Comitê Internacional da Cruz Vermelha em Moçambique disse que o encontro serviu para anunciar as atividades que a sua organização está a desenvolver no país, cujo foco atualmente está em Cabo Delgado, devido aos ataques dos grupos terroristas. Os aspectos humanitários ligados à violência armada que tem afetado essa província ultimamente. A Presidente da Assembleia da República disse que em breve será assinado um memorando com o Botsuana e que deputados moçambicanos poderão ser formados pela Cruz Vermelha. Acordamos que iríamos, de facto, trocar correspondência no sentido de vermos em que medida, quando e aonde assinar memorando entre as instituições para avaliar ou para balizar o nosso relacionamento. Também estivemos a ver a possibilidade de formar alguns deputados que têm relação com o trabalho que têm feito. Estas informações foram anunciadas no final da audiência concedida pela Presidente da Assembleia da República, Verónica Macamo, ao diplomata de Botsuana e ao representante da Cruz Vermelha. Já amanhã, o Presidente da República, Filipe Nyusi, recebe seu homólogo do Botsuana para conversações no âmbito da visita de Estado de 3 dias que efetua ao país. O encontro servirá para fortalecer os laços de cooperação política, económica, social e cultural entre os dois países. Damos seguimento às notícias no Jornal da Noite. A maior parte das mulheres que se encontra a cumprir penas na cadeia feminina de Manica estão envolvidas em crimes de homicídio. Já a maioria dos homens está na cadeia por crimes contra a propriedade, com destaque para Frutos.
A informação foi revelada em exclusivo à STV pelo diretor provincial da Justiça, Assuntos Constitucionais e Religiosos de Manica, o qual disse igualmente que a maior parte daquele Estado social encontra-se a cumprir penas maiores por ceifar vidas a quem mal cruza seus caminhos. Em relação às mulheres, tem havido crimes de mesmo de homicídio. Hoje, infelizmente, temos situações de mulheres que estão envolvidas em crimes de homicídio, crimes passionais e, em algum momento, envenenamento. Têm sido os crimes mais frequentes, sobretudo no centro de reclusão feminina. Curioso ou não, mas segundo Abel Albuquerque, enquanto as mulheres tornam-se mais violentas, os homens tendem a pautar pelo roubo e agressão física. Cada espaço territorial há uma tipologia de crime próprio para... Imaginemos, por exemplo, nos crimes fronteiriços ou nas zonas fronteiriças, um dos maiores crimes é o tráfico, o contrabando, o roubo de gado. Mas, num cômputo geral, os crimes mais frequentes têm sido geralmente de ofensas, assim como de furtos. Mais ou menos esses têm sido os crimes, de uma maneira geral, mais frequentes. Abel Albuquerque falava no quadro do lançamento da Semana da Legalidade, que ao nível de Manica vai compreender, entre outras atividades, a realização de um torneio de futebol envolvendo quadros da administração da justiça, além de visita aos centros reclusórios. O Governo garante que tudo fará para que os produtos básicos estejam a um preço estável e acessível no mercado durante a quadra festiva. Há 2 meses da quadra festiva do Natal e do fim de ano, o Governo garantiu esta terça-feira que vai trabalhar para garantir a estabilidade de preços de produtos da primeira necessidade durante a quadra festiva. O Executivo promete interagir com os grandes produtores e supermercados para assegurar a disponibilidade de produtos a tempo inteiro. O Governo vai ainda proceder a uma maior fiscalização e monitoria, sobretudo da atividade dos mercados e aqui com maior ênfase para os mercados grossistas, de modo a assegurar a estabilização dos preços e prevenir qualquer tentativa de especulação. Reunido em mais uma sessão esta terça-feira, o Conselho de Ministros apreciou o Plano de Comercialização Agrícola 2018-2020, que define as ações prioritárias a serem desenvolvidas pelo Governo e outros atores da cadeia de comercialização de produtos agrícolas. Avaliado em cerca de 500 milhões de meticais, o Plano de Comercialização Agrícola inclui o melhoramento das infraestruturas. Os objetivos gerais deste plano de ação têm a ver com a necessidade de promover a ligação entre os grandes produtores e as grandes indústrias, a necessidade de identificar novos mercados e incentivar a produção e produtividade para responder a esses mesmos mercados. A necessidade de continuarmos a garantir o acesso ao crédito, particularmente através do Fundo Rotativo de Comercialização Agrícola. Ainda esta terça-feira, o Governo aprovou a resolução da cessação de funções do PCA da Eletricidade de Moçambique, Mateus Magala, na sequência da sua nomeação para vice-presidente do Banco Africano de Desenvolvimento. Vamos fazer uma curta pausa. Voltaremos dentro de instantes. Até já. Milvan Moyoane, diretor da Micomoc, vem por este meio confirmar a minha presença no Mosefo Young Leaders 2018, nos dias 28 e 29 de novembro. Eu acredito no Mosefo Young Leaders, pois é essencialmente um espaço criado para jovens, onde nós iremos partilhar conhecimentos, ideias, experiências, uns com os outros a nível nacional e internacional. Vamos criar aqui uma comunidade dinâmica de jovens, empreendedores e profissionais, onde nós vamos aproveitar este espaço para canalizar as nossas contribuições para o desenvolvimento do nosso país. Conto convosco, até lá! Há mais de 100 anos que Five Roses mistura só as melhores folhas de chá para criar um sabor distintamente suave e refrescante. Só Five Roses é a chávena perfeita de chá.
para a sua vida de todos os dias e as ocasiões mais especiais da sua família. E para todos os outros momentos, porque ninguém faz um melhor chá que você e Five Roses. Experimente o novo Five Roses Strong African Blend, um chá de qualidade a um ótimo preço. Oceana, valor e qualidade. Não perca, esta semana, no programa Mosef Young Leaders, uma entrevista com Benilde Alivilo da Roche, que vai nos falar sobre casamentos prematuros e gravidez precoce, como é que este fenómeno impacta no futuro dos jovens. E temos 3 jovens convidados. Assista todas as segundas-feiras aqui na STV Notícias o programa Mosgrow, dedicado aos casos de sucesso e boas práticas do agronegócio em Moçambique. Mosgrow, plataforma de agronegócio. Quer se manter informado sobre Moçambique e o mundo onde quer que esteja? Baixe já o aplicativo O País na Play Store ou App Store do seu telemóvel ou tablet e tenha acesso direto ao nosso site. Com este aplicativo, você terá a informação em primeira mão através das nossas notificações e pode também ter acesso ao jornal em formato digital, assim como acompanhar as nossas transmissões em direto. O País. A verdade como notícia. A magia das palavras regressa à sua televisão com o Entre Letras. Mais um Entre Letras, caros telespectadores, sejam bem-vindos. Não deixe de acompanhar a reposição de uma série de entrevistas com grandes autores da literatura moçambicana. E o que se passa é que o mundo é uma decifração. É importante nós nos cultivarmos, mas ao mesmo tempo é através do texto literário que se ensina a língua, um instrumento fundamental. A grandeza de alguém só se vê depois de morrer e dá um valor a si mesmos. A leitura dos livros dele era sempre prazerosa. Todos os domingos, às 12 horas, aqui na STV Notícias. Para provocar a mudança é preciso romper barreiras. Esse é o objetivo do programa Homens na Cozinha da Rede Homens pela Mudança. Aqui, homens moçambicanos aprendem a romper convenções e assumir um papel positivo nas relações de gênero. Gilma Singh se inscreveu no curso em busca de uma melhor compreensão do seu próprio comportamento em casa. Quer seja na cozinha, quer seja na faxina, né, a limpeza no geral, mas nós temos que ajudar a fazer alguma coisa. E este curso veio agregar mais valor àquilo que vai ser o meu empenho, a minha força nas atividades de casa. Há mais de 2 anos, Adão João Paia ministra esses cursos. No começo, os participantes levam na brincadeira, mas durante as aulas percebem quanta coragem é preciso para assumir um novo papel. A família é a primeira sociologia da construção do indivíduo e o nosso foco é a casa. É lá onde existe um pai, existe uma mãe, existem filhos. E nós queremos criar esta mudança a partir daquele lugar. Em Maputo, muitas mulheres são sozinhas, responsáveis pelo sustento de suas famílias. Ao mesmo tempo, a sociedade as vê como suficientemente boas apenas para o trabalho doméstico, parte de uma mentalidade tradicional que leva à violência contra as mulheres e que a Rede Open quer mudar. É hora de colocar em prática o que os homens acabaram de aprender no curso. A atmosfera na cozinha é visivelmente mais relaxada. Para a surpresa dos participantes, é um homem quem ensina a culinária. Estão a preparar uma receita tradicional moçambicana, a mucapata, com suco, peixe e salada. Logo fica claro que eles não sabem ao certo o que fazer. Já aconteceu várias vezes que uma mulher, por ter queimado o arroz, foi espancada pelo seu parceiro. Okay? Muitas vezes acontece na nossa sociedade. Então, a partir do momento em que o homem começa a perceber o que é que está na causa de uma e outra coisa falhar, ele começa a valorizar mais a mulher
2 horas mais tarde, o peixe está pronto e os participantes do curso estão felizes por terem alcançado um resultado razoável. Gilmar Singh também pensou que seria mais fácil, mas entende que o importante é mudar e mostrar ao mundo como ele mudou. Eu estou pronto para encarar a sociedade lá fora. Eu sei que onde vi muitos comentários do gênero, vão chamar nomes, vão apontar o dedo, mas mais do que isso, eu já saio aqui um homem transformado. Os participantes compartilham a refeição que eles mesmos prepararam. Isso também faz parte do programa. É bem sabido que o amor passa pelo estômago, mas os ativistas da Open querem mais. Querem que o respeito seja a base das relações entre mulheres e homens em Moçambique. Ei, Sereno. O Lago Volta, no Ghana, esconde um triste segredo: a escravidão infantil. Há poucos meses, essas crianças estavam escravizadas. Então, voluntários da organização Challenging Heights resgataram-nas. Elas foram levadas para um centro de reabilitação. Eu não sabia que minha mãe tinha ficado com o dinheiro. Ela me disse que uma senhora queria um menino para ficar com ela. Então, eles me levaram para o lago. Có, de 16 anos, ainda está no ensino fundamental. Tenta recuperar o atraso. Levar as crianças de volta à escola é o que James Kofi Annan tinha em mente quando fundou a Challenging Heights. Ele próprio costumava trabalhar como escravo no lago. A coisa que eu e todas as crianças que lá trabalhavam mais temíamos era mergulhar para remover as redes presas debaixo de água. Tenho muita sorte de ter sobrevivido. Quando James escapou dos pescadores que o mantinham escravizado aos 13 anos, trabalhou duro para terminar a escola e em seguida a universidade. Em 2007, começou a ajudar outras vítimas ao fundar a Challenging Heights. Para evitar que as mães vendam suas crianças, James também ajuda-as a gerar renda com a venda de peixes. Tudo o que precisamos de si é a disposição, o entusiasmo de querer trabalhar. Assim, mais mulheres podem ter uma vida melhor e ficar com seus filhos. Esta escola, dirigida pela organização, tem cerca de 700 alunos. Aqui ficam também abrigados, mas as crianças que vivem em outros lugares estão sob risco constante de serem traficadas. A professora Rosemary Afidzi verifica regularmente a situação doméstica de seus estudantes. Estávamos a fazer a educação de porta a porta e a ensinar aos pais sobre a importância da educação dos seus filhos. James pergunta-nos sempre: as crianças estão a vir para a escola? Você precisa ir às suas casas e trazê-las. Essas crianças estão a ler na biblioteca em vez de mergulhar em busca das redes de pesca. Sem os esforços de James, muitas delas ainda estariam presas no Lago Volta. Mas mesmo assim, ele está frustrado. Viu a classificação do Ghana piorar no índice global de escravidão. É simplesmente o fracasso ou a falta de ações por parte do governo que nos está a levar ao nível 2. Quando James vê os barcos de pesca na costa de Winneba, ele sabe exatamente o que fazer: resgatar as crianças e ajudar as mães. Pretende ajudar pelo menos 1.000 mulheres anualmente e evitar que cerca de 2.000 crianças sejam vendidas como escravas.
De volta às notícias no Jornal da Noite. O presidente da Confederação das Associações Económicas impulsou hoje 10 novos dirigentes de diferentes pelouros da organização. Aos impulsados, Agostinho Vuma apelou a uma maior interação com os empresários para a solução dos constrangimentos que afetam os negócios no país. Tomaram posse Abreu Muhima como presidente do Pelouro de Recursos Minerais e Energia, Rui Monteiro como presidente e Faisal Antônio como vice-presidente do Pelouro do Turismo, Paulo Oliveira como vice do Pelouro de Política Financeira, Luís Magasso como presidente e Antônio Souza como vice do Pelouro de Política Laboral e Assuntos Sociais. Caras e caros, com este ato pretendemos incutir uma nova dinâmica à nossa confederação, por forma a colocar o setor privado como um sujeito fazedor da nossa economia, bem como organização empresarial inclusiva, proativa e próspera. Pretendemos também revitalizar as bases para a implementação das ambiciosas ações previstas no nosso plano estratégico e, por via disso, garantirmos uma ligação efetiva com as províncias, distritos, no âmbito da descentralização que estamos empenhados. Foram ainda empossados Jaime Cruz para o Pelouro de Construção, Fernando Oliveira como vice do setor da indústria e Brian Holmes como vice-presidente do Pelouro de Transportes. Um cidadão foi detido pela polícia quando se fazia passar por enfermeiro na pediatria do Hospital Central de Nampula. O cidadão assume ter enveredado por esta prática por questões de sobrevivência. Trata-se deste cidadão detido quando se encontrava em mais uma das suas atividades, onde se fazia passar por enfermeiro na pediatria do Hospital Central de Nampula. Na posse deste, foi encontrado um balão de soro e o respectivo tubo. O cidadão, no dia 29 de outubro de 2018, foi neutralizado na enfermaria da pediatria do Hospital Central pelos seguranças do Hospital Central, fazendo leitura das fichas dos doentes e dando alguns diagnósticos aos mesmos doentes. No momento em que fez a revista do mesmo, encontrou-se na sua posse um frasco de soro com a sua respectiva tubagem de drenagem. O cidadão confessa e justifica ter enveredado por esta via por questão de sobrevivência, onde diariamente conseguia algum rendimento. Diante de um caso de exercício ilícito de funções públicas. Você falei com coisa, começar a fazer bolada com coisa de soro, a falar com enfermeiros, a comprar soro, a vender. Eu compro 50 meticais para vender 150 ou 200. Esse assunto aqui também eu tenho que mas maneira de como me viver. De acordo com a Polícia da República de Moçambique em Nampula, este é o primeiro caso do género a registrar-se este ano. A Reserva Nacional de Chimanimane, em Manica, poderá passar à categoria de Parque Nacional. Para o efeito, teve lugar na manhã desta terça-feira em Chimoio a reunião de audiência pública. Localizada no distrito de Sussundenga, a Reserva Nacional de Chimanimane, com uma extensão de 2.369 km², foi-lhe revogada aquela categoria em 2014. Havendo necessidade de passar a parque ou Reserva Nacional Integral, juntaram-se na mesma sala esta terça-feira entidades governamentais, lideranças locais e ambientalistas para juntos encontrar uma designação que se adequa à atual realidade. O presente processo de recategorização da Reserva Nacional de Chimanimane, para além da presente audiência pública, contará com a participação de diferentes instituições, sendo de destacar a Administração Nacional das áreas de conservação da Reserva Nacional de Chimanimane, parceiros de cooperação e parceiros também de gestão da Reserva Nacional de Chimanimane. O coordenador de serviços de conservação na Administração Nacional das Áreas de Conservação diz que, partindo das potencialidades e características daquela reserva instituída em 2003, deverá passar a Parque Nacional. A melhor designação a adotar para nossa proposta, é Parque Nacional de Chimanimane, porque, conforme disse, é uma área é um centro de endemismo, isto é, a parte ecológica, a nível da região da África Austral. Chimanimane é um centro de endemismo, há espécies de fauna e de flora que só ocorrem naquela região,
é uma área com diversos estratos culturais, é uma área com aspectos de história e de cultura muito relevantes que fazem parte da história de Moçambique até. A Reserva Nacional de Chimanimani constitui uma área transfronteiriça entre Moçambique e Zimbábue. Olhamos agora as notícias internacionais. Jair Bolsonaro vai permitir que cidadãos brasileiros acima de 21 anos portem armas de fogo para autodefesa. Em sua primeira entrevista, após vencer eleições, convidou o juiz que condenou Lula para ser ministro da Justiça. Primeira vez, após vencer as eleições presidenciais no Brasil, Jair Bolsonaro concedeu uma entrevista à TV Record, onde revelou seus planos sobre o novo governo. O líder da extrema-direita disse que vai avançar com um plano de permitir que cidadãos com mais de 21 anos de idade adquiram armas de fogo para sua própria proteção, tanto em casa como nas ruas. Bolsonaro também quer despenalização das pessoas que dispararem contra assaltantes. A orientação é que a efetiva necessidade está comprovada pelo estado de violência em que vive o Brasil. Nós estamos em guerra, todo mundo diz isso. Queremos mexer na lei, diminuir de 25 para 21 a idade para poder ter porte de armas e dar o porte definitivo para o cidadão. O antigo capitão militar também pretende reduzir a idade penal até 16 anos. Para o cargo de ministro da Justiça, Bolsonaro vai convidar o juiz Sérgio Moro, responsável pelo processo Lava Jato que mandou Lula da Silva para a prisão por 12 anos e 1 mês. Moro ainda não respondeu ao convite. Os Estados Unidos vão enviar 5.000 militares para a fronteira com o México, de modo a impedir a entrada de milhares de migrantes vindos das Honduras. A crise política e social em Honduras ocasionou a saída de milhares de pessoas que agora se dirigem para os Estados Unidos após terem passado pelo México. Em reação, os Estados Unidos vão mobilizar 5.000 tropas na fronteira com o México para impedir a chegada dos migrantes. A ordem do presidente norte-americano Donald Trump. Vários membros de gangues e algumas pessoas mais estão misturadas na caravana que tentam chegar à nossa fronteira sul. Por favor, voltem para trás. Nós não os vamos aceitar nos Estados Unidos, a menos que entrem pela via legal. Isto é uma invasão ao nosso país e o nosso exército está à vossa espera. Esta não é a primeira vez que o presidente dos Estados Unidos ameaça recorrer a forças militares para travar a entrada de migrantes no país. Em abril, quando outra caravana de migrantes atravessava o México em direção aos Estados Unidos da América, Trump defendeu que tropas americanas detivessem o fluxo, sugerindo que fizessem o que as autoridades migratórias não conseguiam. A ex-secretária do Estado norte-americano Hillary Clinton quer voltar a disputar as eleições presidenciais. Clinton diz-se preparada para o cargo de presidente, mas tudo vai depender das eleições intercalares de novembro. Derrotada por Donald Trump nas eleições de 2016, a democrata Hillary Clinton disse que pretende se candidatar novamente às presidenciais dos Estados Unidos. Considerando a sua experiência profissional como senadora por Nova York entre 2001 e 2009 e secretária do Estado norte-americano entre 2009 e 2013, Clinton diz que se sente preparada para disputar o cargo de presidente dos Estados Unidos nas eleições de 2020. Caso seja eleita, Clinton afirma que sua prioridade seria de melhorar as relações internacionais dos Estados Unidos, que se encontram numa situação crítica com a administração Trump. Entretanto, a democrática de 71 anos afirma que vai melhor se posicionar após as eleições de 6 de novembro. Mais uma pausa no Jornal da Noite. Mas antes, a previsão do estado de tempo para as próximas 24 horas. Começamos mesmo pela Zona Sul, onde Maputo poderá registrar uma temperatura máxima de 28 graus e uma mínima de 19. Para Xai-Xai, prevê-se uma temperatura máxima de 29 graus e uma mínima de 19. Para Inhambane, prevê-se uma temperatura máxima de 29 graus e uma mínima de 21. Para a zona centro do país, Beira prevê-se uma temperatura máxima de 30 graus e uma mínima de 18. Para Chimoio prevê-se uma temperatura máxima de 32 e uma mínima de 14. Tete, 40 graus de máxima, 19 de mínima. E para Quelimane, 34 graus de máxima, 18 de mínima. Para a zona norte do país,
Nampula poderá registrar uma temperatura máxima de 35 graus, uma mínima de 19. Para Pemba, prevê-se uma temperatura máxima de 30 graus, uma mínima de 22. Para Lixinga, prevê-se uma temperatura máxima de 26 graus e uma mínima de 16. Até já. Exemplos de cidadania e de iniciativas inovadoras numa África promissora. Da cultura ao desporto, dos direitos humanos ao género, da agricultura às novas tecnologias, não deixe de acompanhar reportagens de casos de sucesso que ajudam a transformar o continente num lugar melhor. Nós vamos e temos de ter uma orquestra sinfónica neste país. Nós, as mulheres com homens, não temos diferença ao trabalho. Todo serviço que fazem, homem também nós mulheres fazemos. Veja a África em Movimento todos os dias aqui na STV Notícias, numa parceria com a Deutsche Welle. A Praia da Rocha localiza-se na cidade de Inhambane. Possui uma área de cerca de 26 hectares, com características invejáveis pela sua composição de recifes de corais, águas cristalinas, a fauna subaquática e é conhecida pela sua população de raias. Possui uma mata, dunas parabólicas altas acima de 60 metros, com vegetação primária natural. As praias são arenosas, alternadas por curtas extensões de rochas. A Praia da Rocha é a única do mundo onde os tubarões-baleia ocorrem durante todo o ano em números significativos. Este local oferece um ambiente para a prática de diferentes características desportivas. Seja bem-vindo ao debate da nação. As nossas instituições não têm capacidade. Por isso que as madeiras saem, vão para a China. E nos aldrabar para tirar proveito disso. Mentira! Esta é uma questão que tem que ser investigada. Há algum ruído. Enquanto não haver um entendimento sobre questões políticas, não é tempo de culparmos, mas temos que buscar uma solução a cada momento. E um princípio basilar é o princípio da boa-fé. Será que esta sociedade está mesmo a tomar decisões? Quais são os principais fatores? O que é que explica? Temos ainda muito caminho a percorrer. Os grandes temas do país, os grandes desafios, as grandes razões, as grandes ideias, as grandes causas, as grandes lutas, as grandes convicções. Tudo é visto aqui no Debate da Nação, onde se discute o país. No mundo dos homens, elas também têm uma opinião. A questão da impunidade é muito séria. De facto, não estamos a perceber o que é que está a acontecer. Se nós não resolvemos este problema, pronto. Elas confrontam as ideias. Encontrar os autores e bens é que tem. Em todo o mundo é assim. Agora temos eleições autárquicas. É momento de rompermos com isso. Eu não concordo com a Fátima. Elas questionam as decisões. Estas pessoas quem que as controla? Aonde é que elas estão? Viraram empresários? Como é que funciona? Elas propõem saídas sem filtros nem meias verdades. A liberdade de se sentirem bem. Criar uma nova ordem social. A consolidação da paz e a construção do país. Opinião no feminino. Aqui, elas mandam. Os temas do dia a dia servidos pela manhã. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do programa Opinião Pública. Análise dos fatos na voz de quem nos vê. Muito bem, permita-me atender o nosso primeiro telespectador. Alô, sim, Ilustre Amorim, o que é que tem a partilhar connosco? Que a polícia sai à rua para extorquir o cidadão. Vamos onde está a polícia. Para interagir com o comandante-geral. Mas não podemos tapar o sol pela peneira. Opinião Pública, onde a opinião conta.
Desde a queda do regime líbio, já lá vão mais de 6 anos que o Níger se tornou numa autoestrada de tráfico humano. Migrantes que vêm dos países subsaarianos e da África Ocidental e que tentam chegar à costa do Mediterrâneo. Mas muitas destas pessoas estão a voltar para trás depois de passarem por